Boa noite, pessoal da Isoladas 2 do Grupo G8. Sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020. Hoje a gente vai fazer uma série de exercícios sobre a teoria de eletrólise. Porque no slide anterior, eu particularmente não gostei porque eu não consegui discutir com vocês eletrólise meio aquoso, com eletrodos inertes, com eletrodos ativos, eletrólise só do soluto, só do solvente, do soluto e do solvente. Então eu vou detalhar todo esse tipo de eletrólise. A gente vai resolver aqui uma média, eu acho que são 9 questões, mas dessas 9 questões, só 2 múltipla escolha, 7 abertas, onde eu vou detalhar tudo sobre a eletrólise, ok, pessoal? E esse material eu vou passar em PDF ainda hoje para vocês, tá certo? Provavelmente eu não termine hoje essa lista de exercício. Eu devo terminar na próxima sexta-feira. Então vamos lá. Exercício sobre teoria de eletrólise. Antes de começar o exercício, eu sempre faço aquela revisão geral. Estudo sobre eletrólise. Primeiro, qual a diferença entre pilha e eletrólise? Pilha é um processo espontâneo, ΔG menor que zero. Já a eletrólise é um processo não espontâneo, ΔG maior que zero. Independente de pilha e eletrólise, todo cátodo consoante sofre redução. Todo ânodo vogal sofre oxidação. E só lembrando, quem sofre redução é o agente oxidante. Quem sofre oxidação é o agente redutor. Para diferenciar pilha e eletrólise, é fundamental esse jogo de sinais. Aí foi o que eu fiz. Eu gravei só um sinal. Eu gravei que na pilha o cátodo é positivo. Pronto, só gravei esse. Então eu faço a tabelinha no canto da minha prova. Cátodo na pilha é positivo. Isso aqui é mais, aqui é menos. Aqui, então aqui tem que ser mais, aqui tem que ser menos. Para meio aquoso, essa fila de reatividade é importante. Mas só para eletrólise e meio aquoso. Eletrólise e meio aquoso. Em meio aquoso você tem a água. A água se ioniza como OH- e H+. Então, o OH da água só perde para ânions não oxigenados. O bisulfato ninguém usa. O OH da água só perde para ânions não oxigenados. O flúor é uma exceção, mas quase não vem em vestibular. Então, o OH basicamente só perde para ânions não oxigenados. E o H só ganha para um A, 2A e alumínio. Perde para os outros. É a minha referência para eletrólise e meio aquoso. Porque a gente vai ter dois tipos de eletrólise. Por que temos dois tipos? Porque a eletrólise é a condução da corrente elétrica. Se a condução da corrente elétrica, um composto iônico só conduz corrente elétrica por migração de íons, e ele só conduz por migração de íons em duas situações, ou na fase líquida, eletrólise de fusão, ou em meio aquoso. Os compostos ionizáveis, como os ácidos, pior ainda, só conduzem em meio aquoso. Então, essa fila aí é para meio aquoso. Essa fila. Além dessa fila, é importante a gente saber o seguinte. Deixa eu começar aqui. Tipos de eletrólise. Existe eletrólise ígnea ou de fusão. Existe eletrólise em meio aquoso. Primeiro eu vou fazer um exemplo de eletrólise ígnea ou de fusão, que é bem simples, e depois em meio aquoso. Por que essa eletrólise quase não cai no vestibular? Porque a eletrólise de fusão não tem disputa, você só tem um íon positivo e um íon negativo. Por exemplo, eletrólise de fusão do KCl. Bom, nessa eletrólise, você vai quebrar, lise é quebra na presença de corrente elétrica, você vai quebrar o cloreto de potássio em substância simples. Então vai formar no final potássio e gás cloro. Só precisa balancear. Eletrólise ígnea do cloreto de magnésio, vai decompor em magnésio metálico e gás cloro. Eletrólise ígnea de fusão do óxido de alumínio, que é o principal componente da bauxita. Eu vou decompor o óxido de alumínio em alumínio metálico e gás oxigênio. A difusão é fácil, você não precisa nem fazer eletrólise, já sabe a resposta. Porque a eletrólise de fusão não tem disputa, só tem uma espécie positiva ou uma negativa. Então você vai decompor a substância em substâncias simples. Eletrólise de fusão do NaCl vai formar Na metálico e gás cloro. Então a eletrólise de fusão é mais simples. A meio aquoso é a que é mais abordada no vestibular, ela é mais complexa. Primeiro eu vou dar um exemplo de fusão, bem rápido, mas eu vou me detalhar mais a eletrólise em meio aquoso. Essa sim é de extrema importância. Pronto, a eletrólise de fusão aqui do NaCl. Você pegou, botou o NaCl sólido, primeiro curso dessa eletrólise. Ele é sólido. Para ele se dissociar sem adição de água, você tem que provocar a fusão dele. Então tem que ser altíssima temperatura. Primeiro problema da eletrólise de fusão é o custo dessa eletrólise. É uma eletrólise alto custo,
porque você vai trabalhar com o ponto de fusão das espécies iônicas que são elevados por natureza. Aí depois que o NaCl ficou líquido, ele se dissocia em Na+, Cl-. Aí você mergulha os dois eletrodos. Um eletrodo negativo e um eletrodo positivo. No eletrodo negativo vai atrair o polo positivo, que é o sódio. O eletrodo positivo vai atrair o íon cloreto, que é negativo, positivo. O positivo é o ânodo, e quando o cloreto vem para o ânodo, A é vogal, sofre oxidação. Se ele está com um elétron a mais, ele perde esse elétron e vira gás cloro. Porque ele botou 2 mols para formar 1 mol de Cl2. Ou, se botar 1 mol, aqui bota meio mol de Cl2. Já simultaneamente, o sódio ganha esse elétron do cloreto que soltou e sofre redução, se transformando no sódio metálico. Como ele aqui botou 2 mols de elétron, aqui ele devia ter botado 2 mols de elétron, 2 mols de sódio iônico, 2 mols de sódio metálico, aí estaria a eletrólise de fusão do NaCl. A bateria é que está gerando energia, fazendo a eletrólise. O gás cloro envolve o ânodo e o sódio metálico envolve o cátodo. Qual é o primeiro problema dessa eletrólise? Primeiro é o custo. Segundo, esse sódio não pode entrar em contato com o gás cloro, porque a tendência do sódio dar um A é perder elétron, aí ele volta a ser NaCl. Então você tem que isolar esses compartimentos, que é um outro custo dessa eletrólise. Então a eletrólise de fusão quase a gente não trabalha com ela, porque o custo é extremamente elevado. Agora vamos lá para a eletrólise em meia curso. Então, primeiro exercício. Considere a eletrólise de 200 ml de uma solução 0,10 mol por litro de sulfato de cobre 2. Deixa eu comentar logo. Nem o volume, nem a concentração vão interferir nessa questão teórica. Ela interfere lá nos cálculos que a lei de Faraday quer depois. Mas na questão teórica, pouco importa o volume e a concentração. O que eu quero é a substância. Sulfato de cobre 2, CuSO4. Com eletrodos inertes, numa cuba com eletrodo de platina. Bom, o vestibular, se não citar o eletrodo, é eletrodo inerte. Mas quais são os eletrodos inertes? Platina, carbono, grafite e hidrogênio. Qualquer outro eletrodo é ativo, fica para depois. Eletrodo inerte é aquele que não participa do processo. Os eletrodos inertes são de platina, caríssimo, o de hidrogênio e o carbono grafite. Você pode fazer essa eletrólise em casa usando o lápis grafite, que é um eletrodo mais barato. Bom, então ele está usando eletrodos de platina, por isso que eu botei a observação, eletrodos inertes, carbono grafite, platina e gás hidrogênio. Qualquer um dos três é considerado inerte na literatura. Se bem que em alguns casos o grafite pode reagir, mas 99% dos casos ele é inerte nas reações, ok? Então ele pegou o sulfato de cobre, né? E vai fazer a eletrólise do sulfato de cobre. Antes de começar, vamos imaginar aqui. Sulfato de cobre é um sal, tudo bem, é um sal normal, Quando você dissolve o sulfato de cobre, ele vem de uma base fraca, porque cobre é base fraca, base forte são mais 2A, e vem do SO4, que é do ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Então, em termos de pH, antes de começar a eletrólise, o pH do meio é ácido. Não é essa acidez toda, porque isso aí é um sal, mas é ácido porque é um sal proveniente de ácido forte e base fraca. Então, o pH inicial do processo é menor que 7. Eu estou analisando tudo antes de começar. Bom, segunda análise. Quando você dissocia o cobre, o sulfato de cobre fica cobre 2+, e SO4 2-. 2 íons, um positivo e um negativo. A sapino não tem disputa. Tem disputa, porque em meio aquoso ainda tem a ionização da água em H+, e OH-. Ou seja, no meio eu vou ter H+ da água, CO2+ do sal. OH- da água, SO4 2- do sal. Então eu tenho 4 íons, 2 positivos, 2 negativos. Então você vai ter que saber qual desses íons será atraído pelo ânodo, qual desses íons será atraído pelo cátodo. É lógico, se o ânodo é positivo, ele traz espécie negativa. Eu tenho duas, SO4 2- e hidroxila. Uma delas ganha. O cátodo é o negativo, então o cátodo vai atrair ou o cobre 2+, ou o H+. Uma das duas ele vai atrair. E é você que tem que saber isso. O vestibular não avisa quem é que vai ser atraído. É você que tem que saber
aquela fila de reatividade que eu comentei no resumo do material antes de começar. Repare que eu comentei no resumo, só voltando. Para mim aquoso. Para mim aquoso eu tenho a hidroxila só perde para ânions não oxigenados. Como lá eu tenho hidroxila e sulfato, quem ganha é a hidroxila. E o hidrogênio só ganha para um A2A e alumínio. Como lá é o cobre, o hidrogênio perde. Então quem vai ser atraído? O cobre vai ser atraído porque ganha do hidrogênio. E a hidroxila vai ser atraída porque ganha do SO4 2-. Vamos lá voltar. Então essa é a primeira visão que eu tenho. Nessa eletrólise aí no meio, eu vou ter uma atração do cobre 2+, pelo ânodo, que é negativo, pelo cátodo, que é negativo, sofrendo redução, e eu vou ter a atração da hidroxila no ânodo, que é positivo, sofrendo oxidação. Ok, pessoal? Então, é isso que deve acontecer. O pH inicial é menor que 7, não sei o que vai acontecer durante o processo, mas no início ele é menor que 7, ok? Porque considera eletrólise e tal, responda os itens. Vamos ver quais são os itens que ele quer que você responda. Item A, apresente o processo da eletrólise como um todo. Escreva a equação de semi-reação catódica, que acontece no cátodo. Escreva a equação de semi-reação que acontece no ânodo. Classifique a eletrólise e apresente a variação de pH. Isso tudo a gente vai fazer agora no próximo vídeo.